E eu tenho um carinho enorme por essa mulher. Tenho falado que agora ela é praieira, só vive em Guarapari tomando sol, na beira da praia. Ela é chique. Amém? Você já viu a neta dessa menina aqui? Gente, é coisa linda de Deus. Canta muito, né, Penha? Canta sim. Mas tu é babona também, né? Como, né? Amém. Então, a Penha vai estar orando e você também vai estar orando, pedindo para que Deus fale ao teu coração. Deus Santo, poderoso, na tua presença, para te agradecer por essa noite, por este culto, Deus, pela tua presença, pelo teu Santo Espírito no nosso meio. Deus, agora eu quero te pedir, Senhor, pela vida do nosso pastor, nosso mensageiro, Pai. Vai trazer a tua palavra, que nós possamos receber, guardar, Senhor, no nosso coração. Oh Deus, que o Senhor venha falar conosco através da boca dele, que ele seja a boca do Deus. Muito obrigado pela vida do pastor. Eu te agradeço, entrego ele na tua mão, porque ele esteja usado por nome. Amém. Hoje o Brasil está de luto. Hoje foi um dia muito difícil para a nação brasileira. Em Blumenau, Santa Catarina, um psicopata entrou numa escola e com a machadinha pulou o muro e matou a machadadas 4 crianças, de 4 a 7 anos de idade. E eu, sinceramente, vendo os jornais de hoje, eu fiquei me perguntando o que passa na cabeça de um ser humano como esse para programar e intentar contra a vida de seres tão ingênuos. Porque aquilo não foi do nada. Ele pensou, ele planejou e ele partiu para executar e ele mata crianças a machadada. O Brasil está de luto, eu estou de luto. Eu estou diante de Deus, eu estou feliz por causa da salvação em Deus, mas como cidadão dessa nação, eu tenho me perguntado o que é que está acontecendo com a nossa sociedade? Por que o mundo está um caos? Essa é a pergunta que eu tenho me feito. E ao falar de criança, eu tenho estudado profundamente sobre o comportamento humano, sobre a mente humana. E na semana passada Deus me deu um direcionamento e eu quero compartilhar algo muito profundo com você. Porque esse homem que matou crianças a machadada, ele não nasceu grande, ele foi criança. Ele também foi uma criança. Eu acredito que em momento algum, alguém pegou ele e disse assim, ó, eu vou te treinar porque quando você for grande você vai matar crianças a machadada. Isso não foi assim. Alguma coisa aconteceu na história da família desse homem, o ambiente em que ele foi criado, a maneira, a família dele, os valores. Ele não nasceu adulto. Ele foi crescendo. E eu quero pensar contigo, eu quero trazer uma palavra para hoje, uma palavra que vai impactar teu coração. E eu quero que você acompanhe comigo o Salmo de número 42. Salmos 42. E nós vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje. E eu quero que você preste bastante atenção no texto da palavra de Deus. Esse salmo é uma oração. E essa oração ela foi feita como poesia pelo grupo de Corá. Era de uma tribo de adoradores, mas essa tribo estava vivendo um momento dificílimo. E a gente também vive momentos dificílimos. A vida não é um mar de rosa. E há momentos em que nós
passamos por crises, vivenciamos traumas, passamos por adversidades. E esse texto, esse salmo, ele tem muito desse contexto. Salmo de número 42, projeta para a gente, por favor. A Bíblia diz: assim como a corça deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Deus? Quando penso no passado, eu sinto dor no coração. Eu me lembro quando ia a multidão à casa de Deus, eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que eu estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus, e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O meu coração está profundamente abatido, e por isso eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge, e assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar e correm com violência até o rio Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Pergunto a Deus, a minha rocha: por que esqueceste de mim? Por que tenho que viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: onde está o seu Deus? Por que eu estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus, e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Glória a Deus seja pela palavra do Senhor, amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Esse salmo, ele tem um contexto, porque todo texto tem um contexto. E o contexto desse salmo, olha para cá. Esse salmo, ele foi escrito não nas terras de Israel, não em Jerusalém. Eles estavam fora, eles foram levados como escravos em cativeiro. Aquele povo estava debaixo de jugo, aquele povo estava sofrendo. E eu penso que todo mundo que está aqui, no início da sua vida, quando criança, passou por traumas. Todo mundo que está aqui tem uma história, tem uma família. Eu não sei se você se lembra da casa que você morava quando você tinha 4 anos de idade. Tenta lembrar aí da casa que você morava quando você tinha 4 anos de idade. Como é que era a sua vida? A sua casa vivia cheia? A sua casa era vazia? A sua casa era confortável? Era muito humilde? Como é que era a sua vida? Naquele período de criança, eu não sei se você passou por muitas situações de dificuldade. Tiveram crianças que foram abandonadas, crianças que foram rejeitadas, crianças que foram abusadas sexualmente, crianças que viram seus pais divorciarem e ir embora,
pessoas que tiveram perdas, pessoas que passaram por dor, luto, sofrimento. E a verdade é que todo esse arcabouço da nossa infância deixa marcas. O corpo guarda marcas. O coração guarda marcas. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem um passado. Todo mundo carrega algo dentro de si como uma história. Mas aí a gente cresce. A vida não para. A gente vira adolescente. E quando pensa que não, a gente vira adulto, a vida não espera. Só que eu tenho visto hoje muitos adultos difíceis, problemáticos, homens e mulheres, pessoas que estão com 20, 30, 40, 50 anos, mas que por algum motivo não resolveram o problema da sua infância. Eu tenho visto muitos adultos com corpos de adultos, idades de adultos, mas com mentalidade infantil. Adultos crianças. E não somente adultos crianças, mas adultos crianças doentes, traumatizadas, ancoradas no passado. Quando a gente olha para o Salmo de número 42, nós estamos vendo o narrador dizendo que a alma dele estava profundamente abatida, triste, ferida. O salmista fala isso por várias vezes. Por que estás abatida, ó minha alma? Ele diz que ele está chorando de dia e de noite. Imagine alguém chorando de dia e de noite. Qual é o nome que a gente dá para isso hoje? Depressão. Então o salmista estava deprimido. Alguém que está chorando de dia e de noite, chorando, e a pessoa está fazendo um monte de perguntas. Por que eu estou tão triste? Eu estou confuso. Eu estou sentindo dor no coração. Eu estou aflito, eu estou mal, o meu coração está profundamente abatido. Então essa pessoa, ela é crente, ela é de Deus, ela é do Senhor, mas essa pessoa aqui está passando por uma crise existencial no passado. Porque você pode olhar o texto detalhadamente. O salmista não está falando do momento futuro. Você vê que esse texto aqui, ele não fala de futuro. Ele só fala de passado. E tem gente que só fala do passado. Tem gente que só vive no passado. Tem gente que está com a cabeça no passado. Tem gente que só fica dizendo, naquela época era muito bom, antigamente que era ótimo, antigamente, porque naquela época que era maravilhoso, mas a pessoa não deixa o passado no passado. Eu não sei se é o teu caso. Tem gente que não sabe viver o presente. Tem gente que não sabe viver o futuro. A pessoa, ela está com o corpo do presente, mas ela está com os olhos no retrovisor da vida. E quando você está com os olhos no retrovisor da vida, a sua vida não anda. Sua vida não vai para frente. E você fica com os olhos no passado, a mente no passado, o coração no passado, e a sua vida fica meio que, abre aspas, amarrada, fecha aspas. Sabe, a pessoa é de Deus, o salmista é de Deus, ele é do povo de Deus, assim como você é de Deus. Mas o fato de você ser de Deus não te isenta de você estar aqui como um adulto, tendo dentro de você uma criança ferida.
E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A mensagem dessa noite, ela tem um tema muito forte, e isso está revirando dentro do meu coração. A criança interior ferida dentro de mim. É o seu caso? É o seu caso? Olha para a sua vida. Olha para a sua história. É isso que está acontecendo com você? Será que você já parou para pensar que talvez seja isso, que a sua vida não está indo para frente? A história de cada um de nós, como eu disse, possui uma programação que foi feita lá no passado. E essa programação, ela não se apaga, ela está guardada na mente emocional. A mente subconsciente. De repente você teve um pai que te batia demais. De repente você tinha uma mãe que te humilhava. De repente você foi abandonado. Quem sabe você foi rejeitado no útero. A sua mãe não te queria. De repente a sua mãe liberou palavras dizendo: morra, eu não te quero, eu detesto seu pai. E a criança dentro do útero, que está conectada à mãe, através do cordão umbilical, a criança sente. E isso vai se refletir na vida adulta. Num adulto cheio de complexos de inferioridade. Num adulto cheio de vergonha, cheio de travas, cheio de crenças, cheio de medo, cheio de insegurança. E aí a gente olha para esse salmo e a pergunta é para nós: por que estás abatida, ó minha alma? Por que eu estou tão triste? Há pessoas que ficam tristes e não sabem por quê, mas elas ficam tristes. Eu vou te dar um exemplo muito forte. E no período da Covid, no período da pandemia, eu me dediquei muito profundamente nesse texto, que foi a história de um homem que foi duramente traumatizado. Pensa num homem que ainda era um menino, ainda era um adolescente, ele era um garoto. Naquela época ele tinha apenas 17 anos. E aí, com todo respeito aos adolescentes, o que uma pessoa sabe da vida com 17 anos? Absolutamente nada. Nada. Eu me casei com 20, 21 anos. E eu achava que sabia do mundo, mas não sabia de nada. Agora tu imagine um jovem de 17 anos. E esse menino, esse rapaz, ele não era filho único, mas ele era o filho mais queridinho. O nome dele era José. E José, ele tinha um monte de outros irmãos. Só que pelo fato dele ser o mais queridinho do papai, os irmãos dele fizeram uma estratagema, uma estratégia, e montaram um plano diabólico de rejeição, de traição.
de abandono, de injustiça, exatamente como você. E ele foi vendido, ele foi traído pelos próprios irmãos. O nome disso é trauma. Se coloca no lugar dele. Imagine que você mora numa casa grande com muitos irmãos e você nunca espera, a gente nunca espera que uma pessoa tão próxima da gente faça tão mal a gente, mas normalmente é assim. Quem nos fere não são os de longe, quem nos machuca são os de perto. É incrível isso. Porque os de longe a gente está esperando, mas os de perto, que a gente não espera, é um abraço, uma mãozinha no ombro e uma punhalada na costela. É assim. O nome disso é trauma. E de repente você veio aqui hoje, e foi por isso que o Espírito te trouxe aqui, para curar e tratar e sarar a criança interior ferida dentro de você. Quem recebe essa palavra? Eu recebo. Pega a visão. José, ele foi traído, vendido com 17 anos. Até ele se tornar quem ele se tornou no Egito, demorou mais de 20 anos. Eu conheço pessoas, eu trato pessoas, eu cuido de pessoas que estão carregando a dor da rejeição, do abandono, da humilhação, de injustiça, de maus tratos. E essas pessoas estão feridas por 10, 20, 30, 40, 50 anos, porque o trauma, preste atenção nisso, o trauma ele é atemporal. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um exemplo de José, mas eu quero te dar um exemplo da vida cotidiana. Quantas jovens não foram abusadas sexualmente? E por conta desse trauma, por conta de um estupro, por conta de um incesto, por conta de uma situação, por conta de uma fornicação, por conta de um relacionamento extraconjugal, algum motivo, essa criança que foi abusada, molestada, tocada, ela não consegue ter um relacionamento a dois no futuro. E se tem, vai ter que tratar. Sabe por quê? Porque a criança interior dentro dela está ferida. E aí, eu quero mostrar para você que essa situação de José, ela demorou muito tempo, muito tempo. E eu não sei se de repente você hoje, espiritualmente está aqui, mas você não desata no espiritual. O problema não é o espiritual, o problema é a alma ferida. A pessoa ela quer, a pessoa ela é piedosa, ela é amorosa, ela está afim, mas existem âncoras, existem crenças, existem paradigmas que prendem essa pessoa na criança interior ferida dentro dela. E é isso que acontece. Foi isso que aconteceu com José. Até ele entender o plano soberano de Deus, entender qual era a engenhosidade, a inteligência infinita de Deus, ele ficou com o trauma dele por muitos e muitos anos, até ser curado. E talvez você esteja aí perguntando, ok, pastor, o senhor está falando comigo, parece que essa pregação é para mim.
Eu sou uma adulta, eu sou uma mulher, eu sou casada, mas eu tenho uma criança interior ferida dentro de mim. Teve uma vez que eu e a pastora Zanza fomos num casamento. Eu acho que até hoje foi o casamento mais luxuoso, mais caro, mais rico, mais portentoso que eu e ela fomos. O camarada era empresário e ele tinha muita grana. Pensa num cara que tinha muita grana. E o casamento daquela mulher, daquela moça, foi um negócio tipo da Disney, sabe? Aquele casamento incrível. E uma coisa que eu não me esqueço, se ficou na minha mente, porque na minha mesa o cara botou uma cascata de camarão. Moleque, eu lembro daquele camarão até hoje. Era um negócio caro, aquilo era caro. E brinde disso, não sei o que e tal, e violino, violoncelo e tal, e um negócio altíssimo nível. Passaram-se alguns meses, lembra disso, irmão? Meu telefone tocou. Pastor, eu preciso que o senhor venha aqui na minha casa. E eu não tinha a menor ideia do que eu iria ouvir e ver. E o marido estava muxoxo assim no canto. E ele chegou e falou: pastor, o casamento acabou. Que? Acabou. Um casamento com 3 meses, um negócio luxuosíssimo, acabou. E aí eu, como pastor, e fui o celebrante desse casamento, eu fui perguntar. Eu disse com todo respeito: você poderia me dizer por que vocês anularam o casamento? E aí a moça desabou a chorar. E depois de muito custo, ela disse que o casamento não tinha sido consumado no ato sexual. Eles não tiveram intimidade, eles não tiveram relação. Eles não tiveram a consumação do casamento. E ali eu entrei em contato com a criança interior ferida dentro daquela mulher. Ela tinha sido abusada. Ela tinha sido molestada. Ela tinha sido tocada onde ela não queria, ela foi abusada. E aquilo que aconteceu lá no passado, que ela achou que estava guardado, estava na mente subconsciente, a mente emocional. E a despeito do marido dela ter muito dinheiro, e ela gostava do rapaz, o rapaz gostava dela, mas o trauma era mais forte que ela. E ela disse: sinto muito, mas o casamento acabou. Você pensa que isso é fácil? Todo mundo carrega uma história. Você que está aqui hoje, você que está na internet, você carrega uma história. E quem sabe da tua história, do teu passado, é o Espírito Santo de Deus. Mas nessa noite Ele te trouxe aqui para te curar. Ele te trouxe aqui para te libertar. Ele vai apontar o caminho de saída. Ele vai mostrar que há uma porta de escape. E eu quero mostrar isso para você em 3 perspectivas. Primeiro, o que a gente tem que fazer para a gente curar a criança interior dentro de nós? Primeiro, diagnóstico. Segundo, tratamento. Terceiro, manutenção ou reeducação. Diagnóstico, tratamento, manutenção e reeducação. A criança interior ferida dentro de mim. Se Deus me deu essa palavra para trazer para a igreja, Ele sabe exatamente do que está falando aqui hoje. Eu sou apenas um instrumento.
Eu sou apenas o porta-voz. E se você estiver ligado, você vai ser tratado hoje em nome de Jesus. A primeira coisa que você precisa fazer é diagnosticar o teu problema. Como assim, pastor? Eu estou sofrendo. Deixa eu falar uma coisa para você, anota. Como é que você diagnostica isso? Você precisa viajar para dentro. Autoconhecimento. E você tem que se fazer a seguinte pergunta. Qual é a pergunta que você tem que fazer? Primeiro, quais são as minhas feridas? Cada um sabe da sua. De repente, aquilo que não me fere, te derruba. Aquilo que nem me abala, te destrói. Então, o primeiro caminho para curar a criança interior dentro de um adulto é o autoconhecimento. As feridas da alma da gente. As feridas da alma são contagiosas, sabe por quê? É por isso que o salmista estava dizendo. Você viu que ele repetiu várias vezes a mesma pergunta? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturba? Ele estava olhando para dentro. Ei, olha para cá. Você precisa ter um momento a sós com Deus. Vai ter um momento que você vai ter que largar esse celular. Vai ter um momento que você vai ter que procurar um local ermo. De repente você vai ter que procurar solitude. De repente você está no meio de uma multidão. E tem muitos que estão no meio da multidão e estão vazios. Há muitos que estão no meio de muita gente, estão em festas, estão em trabalho, estão na faculdade, estão em negócios, mas homens que são e mulheres vazios. As feridas da alma, elas são contagiosas. Sabe por que elas são contagiosas? Quando você está abatido psicologicamente na alma, você não tem vontade de fazer mais nada. Você para de sonhar, você para de ser criativo, você só quer dormir, você tem um cansaço, sabe aquele cansaço inexplicável? Sabe aquela coisa que você faz exame, mas não detecta nada, mas você fala assim, eu só quero saber de dormir, eu não quero ver mais nada, eu não quero ver mais ninguém. E aí o que começa a acontecer? Presta atenção, o teu corpo começa a dar sintomas. É uma dor de cabeça inexplicável, é uma sudorese. Parece que você tem uma taquicardia, você vai morrer. Parece que você vai cair duro no chão. Parece que nada te agrada. A televisão está ligada, você quer desligar. Você liga o som, quer desligar. Você vai para lá, não está bom. Vem para aqui, não vai para lá. Você quer andar de carro, quer andar de moto. Está de moto, quer andar de carro. Você vai para frente, quer andar para trás. Por quê? Porque a criança interior ferida dentro de você, ela está berrando. Eu vou colocar uma imagem para vocês, ver se é exatamente assim. Há crianças feridas, escondidas em adultos difíceis. Vê se não é isso. Há crianças feridas, escondidas em adultos difíceis. Você sabe que tem muito adulto problemático. Você começa a olhar o comportamento de determinada pessoa, mas é uma criança que está lá dentro, desesperada, clamando por atenção. É uma criança que está lá dentro de você chorando. É uma criança que está dentro de você gritando, pedindo pelo amor de Deus, me olha, me dá um elogio, fala uma palavra para mim. Ah, você tem... Já viu aquelas pessoas que têm uma necessidade absurda de serem aprovadas com a palavra? Pode olhar, se você for buscar na mente subconsciente, na mente emocional, essas pessoas estão presas. Porque a única coisa que a pessoa mais queria era apenas um reconhecimento, uma palavra
de incentivo. Eu não sei se esse é o seu caso. Há crianças e há adultos que são extremamente agressivos. Adultos que são agressivos com palavras. Porque muitas vezes eles viram isso dentro de casa. Dentro de casa era tiro, porrada e bomba. Era palavrão, era soco. Era humilhação. E a criança, eu não sei se você sabe disso, mas de 0 a 7 anos, toda criança, ela é uma esponja na sua cabeça. Tudo que a criança vê, ouve e sente, fica tudo guardado na mente subconsciente. Ela é como se fosse uma antena parabólica e ela está pegando tudo. E é por isso que hoje nós temos tantos adultos inseguros. Fala a verdade, você conhece? Olha para as pessoas que você está andando. Adultos que não têm sonhos. Homens e mulheres que não têm projeto. Você olha para a criança, ou melhor, você olha para o adulto, a pessoa está infantilizada. Pode contar que tem uma criança no interior gritando para ser tratada. Então a primeira coisa, de fato, é diagnosticar. Quais são as minhas feridas? Eu vou dizer para você, faz isso. Lembra que eu falei para você que era para você ter uma Bíblia, uma agenda? Mas eu vou te dar uma outra orientação agora, ministerial. Compra um caderno de 96 páginas ou mais e começa a escrever o diário das tuas emoções. Começa a perceber em que momento. Olha para cá. Pss, ei, olha para cá. Olha para cá. Eu quero que você escreva nesse caderno sobre você. Começa a perceber em que momento o teu estado emocional muda. E por que está mudando? O que está te alterando? O que está te engatilhando? É um lugar? É uma pessoa? É um cheiro? É uma lembrança? É uma memória? É o que está te ferindo? E você começa a escrever isso para quê? Para você se autoconhecer, conhecer quais são as suas feridas, conhecer quais são as suas crenças. E eu preciso afirmar algo que é para você anotar. Grava bem o que eu vou te dizer agora. Uma pessoa ferida no seu interior é um alvo fácil. Um adulto com uma criança interior ferida é um alvo fácil. Qualquer coisa abala esse adulto. Qualquer coisa. A pessoa não sabe lidar com um pingo de pressão. Não sabe lidar com estresse. E não sabe lidar com pressão, com estresse, ela não vai viver. Porque hoje a vida é pressão e estresse. Mas a criança interior que não está resolvida dentro daquela pessoa, ela não sabe. E é por isso que você tem que anotar isso. Quais são as minhas feridas? O que me feriu? Anota. O que me feriu? O que te feriu? Quem me feriu? Quem te feriu? Como eu fui ferido? Como? Como eu fui ferido? Quando? Anota aí, desde quando eu fui ferido? Desde quando? Porque José, ele foi ferido com 17 anos. Ele só foi se curar quase 3 décadas depois. Imagina você carregar um fardo psicológico, emocional, traumático, traumatizante por 30 anos. 30 anos. 30 anos. De repente foi alguma coisa que você viu dentro da sua casa. De repente foi alguma coisa que você ouviu.
De repente foi uma palavra que você recebeu, uma atitude. E você precisa se perguntar: desde quando eu fui ferido? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu choro de dia e de noite. Eu choro de dia e de noite. Essa pessoa não tem alegria. Essa pessoa não tem prazer de viver. Essa pessoa não tem projeto. Pode colocar o tema estratégia, mas isso não muda a vida da pessoa, porque ela olha, ela vai dizer: estratégia é bom para os outros. Eu não consigo. Você primeiro terá que olhar para dentro de você e se fazer algumas perguntas: quais são as minhas feridas? A outra pergunta forte que eu quero que você anote para você buscar a cura, e essa é um pouco mais forte: quem são os meus sabotadores? Quem são os teus sabotadores? Quem te sabota? Quem é que está sabotando a tua cabeça? Porque esse salmo aqui, a pessoa está tendo uma conversa com ela e Deus. E quantas vezes você não para de ter pensamentos negativos automáticos? Você só pensa o que não presta. Você só olha a vida do ponto de vista negativo. Se alguém colocar aqui um copo pela metade, você só vai dizer que o copo está faltando. Você nunca vai dizer que o copo está meio cheio. Você sempre vai dizer que o copo está meio vazio. Por quê? Porque o teu olhar está ferido. O teu coração está ferido. A tua perspectiva está ferida. E você não consegue ver nada de bom em nada, em ninguém e nem em você. E aí eu quero te perguntar: quem são os teus sabotadores? Quem é que está te paralisando? Sabe por quê? Eu quero te lembrar uma coisa: nós fomos criados em imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. É claro que o pecado veio, e ele veio macular isso, e há uma guerra interior entre alma e espírito, entre carne e espírito, melhor dizendo. E quem é que vai prevalecer? A quem você der mais de comer. Só que tem muita gente dando vazão para a carne. Como a pessoa está mal resolvida dentro dela, aí o que ela faz? Ela tem que correr para algumas fugas. E aí aparecem os sabotadores. Tem muitos sabotadores. Tem o procrastinador. Tem o crítico excessivo. Tem um negativo pessimista. Tem aquele que não consegue ver nada de bom em nada nem em ninguém. Não consegue. Por quê? Porque o sabotador está saindo de dentro do coração da criança. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Você não é capaz. Você não merece. Isso não é para você. É muita areia para o teu caminhão. São sabotadores gritando dentro de nós. Quem são os teus sabotadores? Você não vai se formar. Você não é capaz. É a criança. Você tem que identificar quem são os sabotadores. Quem te sabota? Se tem um troço que eu estou estudando com muita profundidade, são sobre crenças. E crenças governam pessoas. Existem pessoas que têm crenças negativas de identidade. Existem pessoas que têm crenças negativas de capacidade. E há pessoas que têm problemas com crença de merecimento. E é por isso que a tua vida está travada. Jesus, ele já fez tudo por nós. Ele se entregou na cruz, ele verteu o seu sangue, ele pagou os nossos pecados. Mas por que tu não deslancha? Tu nunca se perguntou isso, não? Você nunca se perguntou? Você nunca parou sozinho e nunca se perguntou quem são
Ou quais são os meus sabotadores? A grande questão é que nós temos um problema. Nós temos um problema. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, problemas são embalagens que envolvem uma bênção no interior. Sabia disso? Você acredita que às vezes Deus, deixa eu usar essa metáfora aqui do bombom. Você pega um bombom e você está olhando a embalagem. E você sabe que se você abrir aquilo ali, tem algo maravilhoso ali dentro. Só que a embalagem, muitas vezes é a dor, é a crise, é o medo de ser, o medo de fazer, o medo de romper. Tem gente que tem medo de romper. Tem gente que está travado e não rompe. Vai. Sabe aquele tipo de gente que nada e morre na praia? É o seu caso. Sabe aquela pessoa que começa bem, vai e começa a nadar. Pá! Vai nadando. De repente, parei. Não quero isso mais não. São os sabotadores. É a criança interior ferida dentro de mim. Agora, pastor, me ajuda, por favor. O que a gente tem que fazer? Eu disse para você: diagnosticar, tratar e reeducar. Primeiro você tem que ver, é isso aqui, ó. É aqui, ó. É por isso que eu não consigo emagrecer. Você acha que o teu problema, talvez você está achando que o teu problema é força de vontade. Não tem nada a ver com força de vontade. Tem a ver com o sabotador e a âncora que está dentro do teu emocional. E você tem que saber, você tem que entrar em contato e dizer assim: é você aqui, ó. Eu achei, agora eu sei quem é você. E aí você vai tratar. É por isso que as feridas da alma, elas são tão profundas. Por quê? Porque elas são guardadas nos porões da nossa alma. Às vezes tu nem sabe. E a verdade é que muitas vezes você não quer entrar em contato com essa dor. Porque dói. Mas acredita no que eu vou te dizer. Existe uma porta, existe uma saída. E eu quero voltar para o Salmo. Vê se não é isso. O Salmo de número 42, verso 11. Diz assim, coloca no 10, por favor. Volta um pouquinho. Olha isso, gente. A dor psicossomática é tão forte que até os ossos da pessoa estão doendo. Até os meus ossos doem. Artrite reumatoide. Osteoporose espiritual. Está tendo osteoporose espiritual. Tudo está me doendo. Está doendo, eu estou sofrendo. Eu não quero viver, eu não quero sonhar. Eu vou me cortar, eu vou pular da ponte. Eu não quero mais viver, eu não consigo. Isso é para todo mundo, menos para mim. Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: onde está o teu Deus? Você já viveu isso? É assim, ó, na versão de hoje é assim, ó. Tu está passando por uma luta danada, as pessoas olham para você e falam assim: ué, tu não é crente? É assim que eles fazem. Ué, tu não é de Deus? Tu não é de Jesus? Ué, por que tu está passando esse perrengue aí? Ué, Deus te esqueceu? Ué, Deus está surdo, não está te ouvindo? Ué, será que a tua oração não está passando do teto? E aí os sabotadores começam a berrar. E aí ele aponta o caminho de saída. Versículo 11. Por que estou tão triste? Olha, ele está olhando para dentro. Por que eu estou tão aflito? Aí ele dá o caminho de saída. Olha o que ele faz. Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador
e o meu Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: o teu Deus é maior que a tua dor. O teu Deus é maior que a tua depressão. O teu Deus é maior que a tua crise. O teu Deus é maior que a tua ansiedade. O teu Deus é maior que o teu luto. O teu Deus é Deus. E aí sim, diagnóstico, tratamento e reforço, reeducação. Como assim? Você tem que se perguntar: pastor, quais são os meus recursos? Quem pode me sarar? Quem pode me ajudar? Qual é a minha saída? Eu quero dizer para você: anota essa. Anota que essa é forte. A cura só começa quando você decide olhar para o que dói e toma para si a tarefa de cuidar de você mesmo. Diga: eu sou um jardim. Tem como ter um jardim sem regar? Tem como ter um jardim sem adubar? Tem como ter um jardim sem cuidar, sem proteger do sol? Tem como ter um jardim sem podar? Então você é o jardim que Deus está trabalhando. Há uma saída. Eu quero dizer para você isso. Você tem que colocar isso no espelho que você escova o dente. Você que é mulher, pega aquele batom que tu gosta, o vermelhão, a cor que tu quiser. E você que é homem, coloca numa folha, bota lá onde você vai pegar a tua carteira. Você tem que escrever 2 frases. A primeira: eu tenho escolha. Todo dia eu escolho ser feliz. Eu não sei se é você, mas escolher eu escolho. Eu tenho escolha. Eu tenho escolha. Eu quero acordar bem. Eu quero viver bem com a minha mulher. Eu quero viver bem com o mundo. Eu quero viver bem para você. Eu quero ser uma ferramenta de Deus para essa sociedade. Eu quero saber e mostrar para as pessoas que existe um Deus todo-poderoso e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho escolha. Você tem escolha. Eu tenho escolha. E a segunda frase é: eu me responsabilizo pela mudança. Que frase! Eu tenho escolha e eu me responsabilizo pela mudança. Acredita no que eu vou te dizer. Eu demorei para entender isso, porque eu era doido para mudar minha mulher. Mas esse meu projeto não estava dando certo. Aí eu falei: bom, peraí, se eu não consigo mudar ela, vou mudar eu. Você que é mulher, está tentando mudar teu marido, você não vai conseguir, não perca tempo. O projeto é você. Porque você é toda emperebada. E você que é homem, você também vai cuidar das tuas perebas. Fala para ela assim, ó: perebento. Fala: perebenta. Todo mundo tem pereba. Todo mundo tem pereba. Então, das minhas perebas, eu tenho escolha. E eu me responsabilizo pela mudança. O que eu vou fazer? Vou procurar o Espírito Santo. Eu escolho procurar o Espírito Santo. Eu escolho sair dessa. Eu não vou viver num buraco. Eu não vou me vitimizar com as situações. Eu não aceito, eu não quero, eu não vou. Sabe por quê? Porque Deus não vai descer do céu para fazer aquilo que só eu posso fazer. Aquilo que está na tua mão para fazer, é você quem tem que fazer. É você quem tem que fazer. Eu tenho escolha. E o que eu escolho? Eu escolho entrar em contato com a minha criança interior. Olha só, eu estou com 50 anos. E eu vou te dizer como é que eu vou entrar em contato com a minha criança interior. E eu vou fazer para você ver. Eu vou me sentar. Eu vou fechar os meus olhos.
eu vou fazer uma oração e eu vou voltar lá na minha mente, no passado. Eu vou falar assim: Espírito Santo, vai comigo lá. Sabe por quê? Se hoje eu estou com 50 anos, eu estou vivo, eu vou lá atrás dar uns bons conselhos para essa criança e dizer para essa criança: fica tranquilo, você vai sobreviver. E o Espírito Santo está dentro de você. Os dons do Espírito estão dentro de nós. E você vai dialogar com essa criança ferida e vai dizer: calma, calma. E você vai, em Deus, ressignificar tudo isso. O que é ressignificar? É dar um novo significado. É olhar o passado e reinterpretar o passado. Ela não estava falando do passado? O salmista não estava falando do passado? O passado você não volta mais. Eu estou terminando. Ninguém volta no passado. Mas você pode reinterpretar o teu passado de uma maneira muito mais dócil, amável, criativa e celestial. Que Deus te abençoe. Que essa criança que está aí dentro, ela seja curada hoje em nome do Senhor Jesus. Se coloca de pé. Eu quero, nesse momento, agradecer a você que ouviu essa mensagem. Se isso fez sentido para você, se renda a Jesus e mude a sua vida. Que Deus abençoe. Nesse momento eu quero deixar a igreja bem à vontade. E se você precisar ir embora, eu quero deixar você muito